Quero convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia, se é que você pode acompanhar. Se não, você pode acompanhar aqui a leitura, ou ouvir a leitura, se inteirar da leitura, em que eu farei no Evangelho de Marcos. Você pode ter visto aí a minha live, na qual eu disse ontem que hoje eu estaria falando à noite sobre pedras do desânimo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, como mensagem da palavra de Deus para a minha vida, primeiramente, e também depois para a sua vida, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 4. Vai até o versículo 8, mas nos interessa esses 4 versículos que narram a respeito da morte de Jesus e também de como seus discípulos, principalmente as mulheres, desejavam estar com ele, levando especiarias no seu túmulo. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, neste caso domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Vamos orar, pedindo que o Senhor esteja nos falando por intermédio da sua palavra. Senhor, queremos rogar que Tu estejas acessando o nosso coração por intermédio do Teu santo e bendito Espírito, a fim de que, ó Pai, nós possamos não apenas apreciar, mas possamos entender a Tua santa palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Há um poema do nosso Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte, pelo menos parte dele, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E assim então ele caminha por sua poesia, mostrando que no seu caminhar, não é? E no meio do caminho existia essa pedra. Essa pedra faz parte da sua poesia, mas na realidade da nossa vida, na nossa realidade existencial, às vezes a vida não é uma poesia, ou passamos por determinados momentos em que a vida não é uma poesia. Nós encontramos pelo caminho grandes pedras enormes, às vezes pedras de tropeço. A verdade é que às vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis que esta pedra nos impede de caminharmos, de a transpormos e seguirmos o nosso curso em direção à vida, em direção ao objetivo ou objetivos que estão plantados no nosso coração. E certamente esta foi a experiência daquelas mulheres quando desejavam acessar o túmulo, desejavam acessar o corpo de Cristo para embalsamá-lo. O contexto é esse, em que Jesus tinha sido preso, em que ele sofreu, em que ele foi humilhado. Depois nos narra a palavra de Deus que na sexta-feira o Senhor Jesus Cristo morreu, por volta da hora 9, que era às 15 horas da tarde, e então ele foi sepultado. E diz a palavra de Deus então que nesta história, no seu continuar como história, no sábado, aquelas mulheres desejavam acessar o corpo de Cristo, levando especiarias, procurando embalsamar o seu corpo. Mas elas iam cogitando pelo caminho
a dificuldade que talvez tivessem, porque Jesus foi colocado num túmulo dentro de uma pedra, e aí então existia uma rocha muito grande, uma pedra muito grande, impedindo que as pessoas pudessem lhe acessar. E nós nem podemos nos esquecer que as próprias autoridades, incitadas pelos religiosos, selaram aquela pedra para que ela não fosse retirada. E a pergunta era: quem nos removerá a pedra? Quem haverá de, neste momento, nos socorrer e podemos assim levarmos adiante aquilo que é o nosso objetivo, que é acessar o corpo de Cristo? Quem vai nos remover? E talvez você esteja se perguntando, como também já me perguntei várias vezes, como todos os seres humanos sobre a face da terra já se perguntaram, diante de algumas circunstâncias, diante de algumas crises: quem vai me remover este tropeço? Quem vai tirar esta pedra do caminho? Quem vai tirar esta pedra do meu sapato? A verdade é que, às vezes nós, em momentos circunstanciais da vida, como já pude referir aqui, nós temos pedras, rochas, que se interpõem entre nós e o nosso alvo, entre nós e o nosso objetivo, entre nós e a nossa vida, procurando fazer com que nós paremos, fazer com que nós desanimemos. E neste momento, eu quero compartilhar com você exatamente esta mensagem. Quero compartilhar com você esta mensagem: Pedras do Desânimo, sob este título: Obstáculos que exigem perseverança. Então nós temos pedras que se colocam no nosso caminho, na trajetória da nossa vida, e diante desses obstáculos, inquestionavelmente, é necessário que nós perseveremos. É exigido de nós que nós tenhamos perseverança, que nós não freiemos a nossa caminhada, que nós não desanimemos diante da nossa caminhada. É isso que eu quero compartilhar com você. Pedras do desânimo, obstáculos que exigem perseverança. Em primeiro lugar, pedras que querem ofuscar o nosso objetivo, que querem de alguma forma tirar de nós a visão quanto ao nosso objetivo. Eu assisti há algum tempo atrás um filme muito interessante, baseado na realidade, que falava a respeito de uma mulher negra, não me lembro o título do filme, mas era uma mulher negra e que tentou se colocar no mercado na área da beleza. E ela então começou a produzir lá os seus produtos, e pelo fato dela ser negra lá no século XIX, ou no princípio do século XX, não me lembro muito bem, ela tinha preconceitos e ela lutou tremendamente, lutou com todas as suas forças diante de todos os preconceitos e de forças que se levantavam contra ela. E ela então conseguiu ser uma grande empresária na sua época, uma grandiosa empresária. Ou seja, ela tinha esse objetivo no seu coração, na sua vida, e de repente as pedras se levantaram, objeções foram levantadas, mas ela foi vencendo uma a uma, sem desanimar, sem voltar atrás, sem parar, de forma perseverante, até que a sua visão foi definitivamente implantada, até que a sua visão sobressaiu e ela foi uma mulher, uma empresária de grande sucesso. Nós lemos aqui na palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo de número 3, na sua parte A, esta mensagem: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, falando em relação a Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo,
diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? Neste momento, portanto, elas estavam ressentidas, com seus corações entristecidos, porque Jesus Cristo tinha passado por aquele momento de grande dor, chegando ao extremo da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário, e desejavam, por assim dizer, preservar o seu corpo, e adquiriram as especiarias, aroma suficiente para embalsamar o Senhor Jesus Cristo. Desejavam expressar através desse seu comportamento o seu afeto, o seu amor, o seu carinho ao Senhor Jesus Cristo, a quem conheceram, com quem conviveram, de quem ouviram mensagens maravilhosas, e tentavam, talvez nesta expressão simples, fazer com que o seu corpo prevalecesse e permanecesse. Esse era o foco do coração delas. Esta era a visão que elas tinham diante de si. Esse era os objetivos, ou o objetivo que tinham diante delas. Tanto Maria Madalena quanto Maria, mãe de Tiago, e Salomé descreve o texto da palavra de Deus. Mas existia um obstáculo. E esse obstáculo foi mencionado por elas. Enquanto caminhavam em direção ao túmulo, elas conversavam entre si, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? Ou seja, a pedra estava lá, ela seria esse obstáculo para prosseguirem. Seria esse obstáculo para que elas então chegassem ao seu objetivo. A pedra estava lá. Às vezes nós temos essas paredes, essas pedras, essas objeções que querem, de fato, ofuscar o desejo do nosso coração, a nossa visão. No Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele descreve ali um drama pelo qual ele passou. Ele era um servo de Deus, comprometido com Deus. Ele fazia parte do ministério musical junto a Deus. E num dado momento, ainda que ele tivesse o ardor no seu coração de servir a Deus durante toda a sua vida, como já tinha servido até aquele presente momento, ele titubeou. Num dado momento, ele passou por uma instabilidade grande na sua fé. O texto lá diz, logo no começo, que ele começou a olhar para o mundo, ele começou a olhar para os ímpios, ele começou a olhar para as injustiças, ele começou a olhar para o triunfo das injustiças, ele começou a olhar e reparar que pessoas que não temem a Deus, que não vivem a Deus, que não servem a Deus, que não têm os valores de Deus, que se rebelam contra Deus, que falam contra Deus, ainda assim essas pessoas estavam bem, estavam felizes, fortes, saudáveis, acumulando as suas riquezas e os seus atos impuros diante do Senhor. E ele olhava para si, e ele, procurando sujeitar a sua vida a Deus, procurando viver os valores de Deus, ele passava por lutas, passava por provações, por adversidades. O seu alvo, o seu desejo, era mesmo de estar servindo e amando o Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Mas por um momento, o seu coração se fragilizou. Por um momento, ele se fragilizou na sua fé. Por um momento, a sua convicção ficou instável, quando ele olhou para este mundo, estes homens distantes de Deus, e aparentemente estarem vivendo bem. Eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual. Quero trazer isso para a sua vida espiritual.
quero trazer isso para um objetivo que talvez você já tenha eleito na sua vida. Talvez você já tenha decidido a servir a Cristo, a seguir a Cristo, a ser um discípulo de Cristo, um servo, uma serva de Cristo Jesus, de trabalhar pelo seu reino, de fazer com que o seu reino seja implantado sobre a face da terra. Talvez esse seja um objetivo, ou tenha sido um objetivo muito evidente, muito nobre, muito poderoso no seu coração, mas que, diante de problemas, diante das lutas, diante das tempestades, diante dos vendavais, diante dos temporais da vida, tudo isso se constituiu numa grande pedra que foi posta na sua caminhada cristã, na sua caminhada espiritual, e hoje você está desanimado. Hoje você está acuado na sua fé. Hoje você é um desistente na fé. Hoje você não tem mais prazer em ler a Bíblia, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em estar na casa de Deus, não tem prazer mais em cantar ao Senhor, não tem mais prazer em louvar a Deus. Você não foi perseverante, não foi persistente, você não foi resiliente, e nesse momento você está encolhido, achatado, talvez com uma pedra que não apenas esteja no seu caminho, mas esteja sobre a sua cabeça, lhe achatando a vida. O principal objetivo do ser humano deve sempre o de servir a Cristo, o de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas saiba que isto é sempre desafiador. A nossa natureza pecaminosa não quer, o mundo não quer, o inimigo das nossas almas não quer. E tudo isso e muito mais constroem e colocam pedras no nosso percurso da vida espiritual, para nos barrar a caminhada, para nos impedir. O servo de Deus aqui disse que ele quase se desviou do caminho. Ele se refez, louvado seja Deus, mas ele diz que ele quase se desviou, quase os seus pés se desviaram. Pedras do desânimo, obstáculos que exigem perseverança, em primeiro lugar, pedras ou obstáculos que querem ofuscar o nosso objetivo. Dentre todos, e vale os objetivos todos, mas dentre todos, o primeiro e o maior, para o seu bem aqui e depois para a eternidade, deve ser o de servir a Deus, o de servir a Cristo Jesus. Os obstáculos estão aí? Você está superando esses obstáculos? Você tem caminhado apesar deles? Ou eles estão lhe impedindo? Hoje você está recuado. Você que tem prosseguido, louvado seja Deus, e continue. Deus está com você. Você que está parado, se levante. Porque Deus também tem poder para lhe reerguer e fazer com que você ultrapasse esta pedra de desânimo que está no caminho, que está na sua vida. Portanto, existem obstáculos que querem ofuscar o nosso objetivo, mas também existem obstáculos que querem incapacitar-nos diante desse objetivo. Estas pedras não somente às vezes se colocam diante da nossa visão, nos impedindo de olharmos o nosso objetivo,
mas às vezes elas falam mais alto do que simplesmente ser um obstáculo na nossa visão e no nosso objetivo. Às vezes quer nos declarar que nós somos incapacitados em prosseguirmos naquilo para o que nós estamos desejando alcançar. Existem algumas histórias interessantes, e uma delas que eu guardo, porque eu ouvi essa história algumas poucas vezes, e eu vi até a própria entrevista com essa pessoa, que foi o ex-jogador Cafu, que jogou em grandes times da Itália, também foi jogador da seleção brasileira, acho que por 3 Copas do Mundo, foi aplaudido, reverenciado, tido como grande seleção, tido como grande jogador da seleção, grande jogador do seu time, teve vários títulos, chegando inclusive a ser capitão da seleção brasileira. E a história conta que ele foi dispensado umas 8 vezes de teste que ele fez em diversos times de futebol, desejando ser jogador de futebol. Já imaginou? Chega num time e faz o teste, não, você não serve, você não serve, você não serve, você não serve, vai fazer outra coisa, você não dá para jogador. Até que ele chegou no time último, acho que foi o São Paulo, e lá então ele permaneceu e se tornou o jogador que foi. Você já imaginou como, na verdade, aquelas tantas palavras, tantas pessoas que passaram por sua vida, se colocaram como impedimento para enxergar o seu objetivo, e mais do que isso, para dizer que ele não era capaz, ainda mais no meio do futebol, futebolístico, em que usa-se várias gírias. O que ele não ouviu? Dizendo: você não é talhado para isso, não é capacitado para isso, você pode tirar isso da sua vida, tira isso da sua cabeça. Mas, apesar de todas as palavras, ele prosseguiu, e ele se tornou este grande jogador, conforme eu já disse. E aí, nos versículos 3 e 4, nós temos esta expressão, versículo 3 novamente, e o final do versículo de número 4, diz assim: diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E no final do versículo 4 diz: pois era muito grande. Quem nos removerá a pedra? Pois era muito grande. 3 mulheres, que comparavelmente ao homem, fisicamente falando, são mais frágeis. Como é que 3 mulheres poderiam ter o gozo pleno e total na sua caminhada, sabendo que ao chegar naquele túmulo teria uma pedra de toneladas para ser removida, se não de tonelada, pelo menos por aí? Como 3 mulheres poderiam fazer com que o seu objetivo pudesse se cumprir? Portanto, neste momento, na sua fragilidade, na sua pequenez, na sua insuficiência, esta pedra tinha muito a dizer a estas pessoas: vocês não conseguem, vocês não podem, vocês não têm suficiência para prosseguirem, vocês são incapazes de atingir o seu objetivo. Meus queridos, a vida cristã é desta forma. A vida cristã é tão desafiadora quanto levantar, muitas vezes, toneladas e toneladas de pedras. Às vezes somos quase que soterrados por toneladas e toneladas de problemas, grandes, intensos, densos, diante dos quais nós nos sentimos completamente imobilizados, completamente incapacitados. Vamos pensar, por exemplo, em Jó, este servo de Deus, a respeito de quem a Bíblia diz
que ele era homem íntegro, justo e que se desviava do mal, que tinha uma vida tão íntegra que quando seus filhos faziam as suas festas, ele apresentava os seus filhos a Deus, pedindo que Deus os perdoasse se porventura tivessem cometido o pecado. De repente, o diabo age na vida dele. Ele fica enfermo do alto da cabeça aos pés. Este homem perde todos os seus filhos. Este homem perde todos os seus bens. Este homem teve a visita dos seus amigos, que ao invés de consolarem, predominantemente o condenaram, o censuraram. A sua companheira, a sua esposa, desdenhou dele e disse para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Chegou tamanha dor física e emocional, que certamente influenciou a sua vida espiritual, que ele dizia que preferia não ter nascido diante daquelas dores. Mas ainda assim, a graça de Deus o susteve, de tal maneira que chegou o dia em que Deus agiu, em que Deus retirou aquela pedra, aquela rocha que o oprimia. E segundo a Bíblia, ele foi recompensado 2 vezes mais do que ele teve anteriormente. Sabe por quê? Porque naquela situação, naquela circunstância de profunda dor e sentimento, ainda assim, ele permaneceu fiel ao Senhor. É o que a Bíblia diz. Ele teve circunstâncias através das quais ele poderia desistir, segundo o conselho dos amigos e da própria esposa, mas a graça de Deus o sustentou de tal maneira que ele superou todas as coisas. Novamente eu volto para a nossa vida hoje, nossa vida existencial neste mundo, a nossa vida acima dela, na nossa vida de relação com Deus, o que deve ser prioritário em nós, o principal investimento da nossa vida, porque esta nos repercute para a eternidade. E talvez você esteja dizendo: ah, sim, eu quero servir a Cristo, eu quero seguir a Cristo, por fim eu quero desfrutar da eternidade junto a Cristo, mas eu não consigo. Eu estou preso àquele vício, àquele outro vício. Aí existe uma série de problemas na minha vida dos quais eu não consigo me desvencilhar. A minha vida é assim, a minha vida é assado. Eu vivia bem servindo a Cristo, de repente, todas as coisas se desfizeram. Eu não consigo. Não há jeito para mim, não há possibilidade para mim. Mas quero dizer para você que apesar de nós nos acharmos incapacitados ante a esse objetivo de seguirmos e de servirmos a Cristo, e diante das lutas da vida, saiba de uma coisa: assim como todos os servos de Deus superaram, você também poderá superar. Sabe por quê? Quando você confia sua vida a Cristo, quando você serve a Cristo, quando você segue a Cristo, apesar dos desafios que a nossa natureza nos impõe, que o mundo nos impõe, que o inimigo nos impõe, que as circunstâncias nos impõem, a nossa luta não é só. Nós não estamos sós. Vai adiante de nós, na linguagem bíblica, o nosso general, que é Cristo Jesus. É Ele que luta a nossa batalha, Ele já lutou a nossa luta. Ele já venceu por nós. O que nós precisamos é tão somente não desanimarmos. O que nós precisamos tão somente é não desistirmos.
porque o Senhor está conosco. Muitas coisas e muitas pessoas querem nos incapacitar. Mas a sua visão tem que estar voltada para Cristo, que está do seu lado. Se você é um cristão, está em você, através do seu Santo Espírito. Portanto, por mais desafiador que você possa imaginar que a seguir a Cristo, e humanamente falando, é verdade, é até impossível, mas quando você decide segui-lo e o recebe em sua vida, ele está com você. E todas as pedras e todos os obstáculos serão superados. Todos eles. Ah, mas o Senhor não conhece os meus problemas. Todos eles. Ah, mas o Senhor não sabe o que eu vivo. Todos eles. Para Deus, não existem impossíveis, conforme a afirmação do próprio Jesus. Para Deus, tudo é possível. Pedras do desânimo, obstáculos que exigem perseverança. O primeiro obstáculo é o obstáculo que quer ofuscar o nosso objetivo, fazer a nossa visão turva, para que nós desviemos a nossa visão em seguirmos a Cristo. Em segundo lugar, quer incapacitar-nos diante desse objetivo. As lutas, a nossa fragilidade gritam bem alto. Você não pode e você não consegue. Mas nós temos o Senhor conosco. E finalizando, obstáculos que exigem perseverança, que querem prevalecer, mas podem cair diante do objetivo. Ou seja, essas pedras querem prevalecer, os obstáculos querem prevalecer, mas podem, reparem no que eu estou dizendo, não é que vai, mas podem cair para que você atinja o seu objetivo. Pode fazer com que você transponha todos os obstáculos, todas essas pedras, atingindo o objetivo que um dia Deus propôs no seu coração, ou que quem sabe Deus está propondo ao seu coração. Há vários anos atrás, eu pastoreei uma igreja na cidade de Mantena, leste de Minas Gerais. E aquela igreja tinha duas congregações na roça, ambas distantes, uma menos distante, outra mais distante, e o caminho para lá, obviamente, não era caminho de asfalto, era estrada de terra. E quando chegava a época da chuva, eu vou dizer uma coisa, era barro em cima de barro. Mas o interessante é que quando eu estava escalado para ir, para fazer uma visita a uma ou às duas, ou tinha escolhido tal dia para fazer visitação aos membros desta congregação, mesmo estando chuvoso, eu ia. Eu tinha um Fiat 147. Eu vou falar para você, eu já quase despenquei de um altíssimo penhasco, com certeza teria morrido. Mas durante os anos que eu estive lá, por incrível que pareça, talvez eu tenha voltado só uma vez, porque foi impossível, ou nem sei se voltei, mas passava por um caminho, ou por caminhos, que olhando assim você dizia, não tem condição de passar. E os membros dessa congregações, quando eu chegava, vibravam, porque tinha lá outro religioso que quando chovia não aparecia, nem tentava ir para lá. Mas eu nunca me deixei ser impedido em relação a isso. Eu procurava ir e pela graça de Deus chegava, prevalecia aquilo que de alguma forma era a minha obrigação, era a minha responsabilidade, de culto, de visitação, que Deus tinha proposto no meu coração. Ia com receio, com temor, e para voltar. Mas
pela graça de Deus, prevalecia aquele objetivo, aquele intento. Neste momento, voltando para o texto bíblico, em que a visão daquelas mulheres poderiam estar turva, em que elas podiam se sentir incapazes diante daquela pedra, diante daquela rocha que impedia a entrada no túmulo. Mas contudo elas foram. Elas não ficaram na casa delas se perguntando, será que vamos, não vamos, vamos, não vamos, e como é que nós vamos fazer, vamos, não vamos. Não ficaram nessa discussão e não ficaram aprisionadas nas suas casas, deixando que este obstáculo prevalecesse. Não. Elas foram. E este obstáculo, ele foi removido, ele foi tirado, ele foi desimpedido. Pelo caminho todo ele estava lá. Na conversa delas, ele estava lá. Talvez na insuficiência que achavam de si mesmas, ele estava lá. Mas veja o que diz o versículo 4, na sua parte A. E olhando, viram que a pedra já estava removida e completa, pois era muito grande. Quando elas chegaram lá, elas tiveram a surpresa fantástica de que a pedra não mais impedia o seu objetivo, entrar no túmulo e embalsamar o corpo de Cristo Jesus. É muito curioso, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 2, falando sobre o mesmo fato, a palavra de Deus diz que um anjo removeu a pedra e se sentou sobre esta pedra. Então não era pequena. O texto diz que um anjo apareceu antes delas chegarem e removeu a pedra e se sentou sobre a pedra, como que querendo ironizar o obstáculo, entendeu? Como que dizendo, para Deus, obstáculos é absolutamente nada. Aquilo que é obstáculo para você é pedra de descanso para Deus, é pedra de descanso para os anjos. Aquilo que é empecilho para você, que é pedra contra você, debaixo da ação de Deus, com certeza absoluta, servirá para a sua edificação, para a sua construção, para o seu descanso. Como ironizou Deus através do seu anjo, ou dos seus anjos. Portanto, este obstáculo que neste momento está na sua vida, ele poderá ser removido pela graça de Deus, pela interferência de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Você só não pode se decidir de forma antecipada como um perdedor, como um fracassado, como alguém que não consegue, como alguém cuja visão está tapada. Por isso, eu coloquei na condicional que os obstáculos querem prevalecer, mas eu coloquei, mas podem cair. Podem. Porque vai depender de uma única coisa, não da sua força, não do seu poder. Vai depender de uma única coisa, você dizer para você, eu vou prosseguir, eu vou caminhar, eu vou em direção ao objetivo. E nesse caso nós temos falado como objetivo principal, dentre tantos que você possa ter em sua vida, o principal, de servir a Cristo, de seguir a Cristo, de ser discípulo de Cristo. Que talvez hoje você se sinta incapacitado. Mas assim como Deus ali agiu, retirando aquela pedra, Deus pode agir e retirar essa pedra, esse obstáculo, essa quantidade enorme que possa estar na sua vida hoje, lhe freando espiritualmente, ou fazendo de você um desistente espiritualmente. Seguir a Cristo há obstáculos, mas todos poderão cair se você seguir
sem recuar. Repito, seguir a Cristo, há obstáculos, mas poderão cair se você seguir sem recuar. Poderão cair se você seguir. Eles não vão cair antes. Deus não vai remover antes. Porque este percurso, através da fé, esse percurso em perseverança é fundamental para a sua construção como pessoa. Então ele não vai retirar essa pedra antes. Mas quando você estiver ali, ele tirará. Quando você for chegar ao obstáculo, você verá que ele estará retirado. É dessa forma. Pedras do desânimo. Obstáculos que exigem perseverança. Obstáculo que quer ofuscar a nossa visão, que quer incapacitar-nos diante da visão, mas terceiro, que pode cair, que podem cair. Fazendo-nos atingir o objetivo que Deus tem proposto no seu coração. Encerrando, em Hebreus capítulo 10, o servo de Deus lá escreve, estimulando os cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano, pelos próprios judeus, porque cristãos judeus se converteram ao cristianismo e eles eram terrivelmente perseguidos pelos próprios judeus religiosos. E o escritor então está estimulando a que eles prossigam. Este é o objetivo da carta aos Hebreus. E num dado momento, este escritor diz: nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que prosseguem para a vida. Prossiga. Cristo sim é a sua rocha, mas não as pedras que se levantam em seu caminho. As pedras no caminho, por mais múltiplas que sejam, e por mais pesadas que elas sejam, elas não se comparam à rocha que é Cristo Jesus, na qual você pode confiar e descansar e se fortalecer para que você prossiga. Como é que você está hoje? Em primeiro lugar, você já é um cristão? Você já recebeu a Cristo como sendo este enviado do Pai para dar a sua vida por você e você precisa nele crer para ter a vida eterna? Se você já é um cristão, hoje você está animado, você está vívido, você está vibrante, vivendo a vida com Deus? Ou hoje você está frio, está morno, está devagar, quase parando? Ou você já é uma pessoa que desistiu há algum tempo ou há anos dizendo: isso não é para mim? Deus lhe chama aqui neste momento, nesta noite ou na hora que você estiver ouvindo esta mensagem, aqui você, primeiro, receba Jesus como seu Salvador. Peça para que Ele entre no seu coração e na sua vida. E siga-o como seu discípulo. 2, que você que está firme e animado, que você prossiga nesta visão, não permitindo que pedras no seu caminho lhe desanime. 3, se você está fraco, está frágil, se você já parou, o Senhor está estendendo a sua mão a você, tomando você pela sua mão e está dizendo: levante-se, levante-se, vamos prosseguir. Eu estou contigo todos os dias, levante-se. Portanto, levante-se, muda a sua vida, ou deixe Deus mudar a sua vida somente através deste gesto. Não permita que as pedras do desânimo interfiram e impeçam de você continuar
a sua jornada espiritual, que começa aqui e se conclui definitivamente na eternidade. Deus lhe abençoe. Que esta palavra tenha falado ao seu coração, lhe edifique e mude a sua vida. Quero orar por você. Quero orar neste momento. Feche os seus olhos. Deus, o Senhor conhece a minha vida, Tu conheces a nossa vida. Tu sabes, Senhor, neste momento quem está bem espiritualmente. Tu sabes, ó Deus, quem está morno, quem está frio, quem está desistente e até mesmo quem já desistiu. E eu quero pedir que neste momento, Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, Tu, ó Deus, revistas estas pessoas. Aquelas, ó Deus, que não têm ao Senhor Jesus como seu Salvador, que o façam neste momento. Aquelas, ó Deus, que estão firmes, firme cada vez mais os seus passos nesse objetivo de servir-te. E aquelas, ó Deus, que estão frias e desistentes, que o Senhor, ó Deus, possa levá-las a uma decisão neste momento, de se levantarem e servirem ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, com todo gozo, com todo ânimo e com toda alegria. Esta, Senhor amado, é a minha oração para esta vida, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus muito lhe abençoe. Obrigado por acessar a nossa mensagem e, como eu tenho dito, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Talvez você conheça pessoas que precisem de Jesus. Talvez você conheça pessoas que estão neste momento numa luta espiritual, estão quase desanimando, ou pessoas que já desanimaram, mas permita que elas tenham acesso a esta mensagem. Mal jamais lhes fará. Então seja esse instrumento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família. Receba aí o nosso abraço, em nome do Senhor Jesus. Amém.